Liturgia diária. Primeira leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 11 a 15. Embarcamos para Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam ali reunidas. Uma delas chamava-se Lídia, era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos: se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa, e forçou-nos a aceitar. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Salmo número 149. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel e quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. Santo do dia. São Damião de Molokai. O sacerdote missionário Joseph de Velster Wolters, em 11 de outubro de 2009, passou a ser chamado São Damião de Molokai, canonizado pelo Papa Bento XVI, em presença do rei e da rainha da Bélgica e em meio à imensa alegria dos irmãos e irmãs da Congregação dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria e da adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento do altar, espalhados pelo mundo. Joseph de Velster Wolters nasceu no dia 3 de janeiro de 1840 numa pequena cidade ao norte de Bruxelas, na Bélgica. Aos 19 anos de idade, entra para a Ordem dos Padres do Sagrado Coração e toma o nome de Damião. Em seguida, é enviado para terminar seus estudos num colégio teológico em Paris. A vida de Damião começou a mudar quando completou 21 anos de idade. Um bispo do Havaí, arquipélago do Pacífico, estava em Paris, onde ministrava algumas palestras e pretendia conseguir missionários para o local. Ele expunha os problemas daquela região e especialmente dos doentes de lepra, que eram exilados e abandonados numa ilha chamada Molokai, por determinação do governo. Damião logo se interessou e se colocou à disposição para ir como missionário à ilha. Alguns fatos antecederam a sua ida. Uma epidemia de febre tifoide atingiu o colégio e seu irmão caiu doente. Damião ainda não era sacerdote, mas estava disposto a insistir que o aceitassem na missão rumo a Molokai. Escreveu uma carta ao superior da Ordem do Sagrado Coração, que, inspirado por Deus, permitiu a sua partida. Assim, em 1863, Damião embarcava para o Havaí após ser ordenado sacerdote. Chegando ao arquipélago, Damião logo se colocou a par da situação. A região recebera imigrantes chineses e com eles a lepra. Em 1865, temendo a disseminação da doença, o governo local decidiu isolar os doentes na ilha de Molokai. Nessa ilha existia uma península cujo acesso era impossível exceto pelo mar. Assim, aquela península, chamada Kalauapa, tornou-se a prisão dos leprosos. Para lá se dirigiu Damião, junto de 3 missionários que iriam revezar os cuidados com os leprosos.
Os leprosos não tinham como trabalhar, roubavam-se entre si e matavam-se por um punhado de arroz. Damião sabia que ficaria ali para sempre, pois grande era o seu coração. Naquele local abandonado, o padre começou a trabalhar. O primeiro passo foi recuperar o cemitério e enterrar os mortos. Com frequência ia à capital comprar faixas, remédios, lençóis e roupas para todos. Nesse meio tempo, escrevia para o jornal local contando os terrores da ilha de Molokai. Essas notícias se espalharam e abalaram o mundo. Todo tipo de ajuda humanitária começou a surgir. Um médico que contraíra a lepra ao cuidar dos doentes ouviu falar de Damião e viajou para a ilha a fim de ajudar. No tempo que passou na ilha, Damião construiu uma igrejinha de alvenaria, onde passou a celebrar as missas. Também construiu um pequeno hospital, onde ele e o médico cuidavam dos doentes mais graves. 2 aquedutos completavam a estrutura sanitária tão necessária à vida daquele povoado. Porém, a obra de Damião abrangeu algo mais do que a melhoria física do local. Ele trouxe nova esperança e alívio para os doentes. Já era chamado apóstolo dos leprosos. Numa noite em 1885, Damião colocou o pé esquerdo numa bacia com água muito quente. Percebeu que tinha contraído lepra, pois não sentiu dor alguma. Havia passado cerca de 10 anos desde que ele chegou à ilha, e milagrosamente não havia contraído a doença até então. Com o passar do tempo, a doença tomou-o por inteiro. O doutor já havia morrido, assim como muitos dos amigos, quando em 15 de abril de 1889, Padre Damião de Velster morreu. Em 1936, seu corpo foi trasladado para a Bélgica, onde recebeu os solenes funerais de Estado. Em 1995, Padre Damião de Molokai foi beatificado pelo Papa São João Paulo II, e sua festa designada para o dia 10 de maio. São Damião de Molokai, rogai por nós. Anúncio do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Capítulo 15, versículo 26 e capítulo 16, versículo 4a. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isso, para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Obrigado por assistir. Inscreva-se. Deus te abençoe. Amém.